Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Que animação, né? Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e mais uma vez estamos juntos aqui no canal para as curiosidades da TV. Não vamos fazer hoje mais uma parte dos atores que estiveram em mais de uma versão da mesma novela, tá? Eu sei que tem feito sucesso, inclusive a série, mas hoje não é mais uma parte, que já seria a sétima parte, né? Não. Hoje vamos falar, na onda da celebração dos 70 anos da Record TV, ou da TV Record, como queira, nós vamos citar aqui nas curiosidades da TV ocasiões em que, infelizmente, as instalações da emissora sofreram com incêndios. Vamos lá. Antes de nós falarmos aqui sobre algumas ocasiões em que as dependências da TV Record sofreram com incêndios nesses 70 anos da emissora, né? Eu peço a vocês, como peço sempre, que aqueles que não forem inscritos no canal ainda façam a sua inscrição no botãozinho vermelho, deixem o seu like, ativem no sininho as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, vocês são avisados quando eles entrarem no ar. Assistam também às 8 da noite, toda segunda ao vivo, ligados na TV, nosso podcast aqui do Observatório da TV. Comentem nos vídeos, compartilhem com outras pessoas que gostam dos assuntos que a gente trata aqui. Assim como temos crescido, vamos crescer cada vez mais aqui no YouTube. Obrigado a vocês todos. Bom, nesses 70 anos que a TV Record celebra agora em 2023, infelizmente, em algumas ocasiões, a emissora sofreu com a destruição causada pelo fogo, né? Seja por curto-circuito, seja por acidente, seja por falha humana, seja por sabotagem, enfim, né, incêndio provocado, como houve suspeita em uma ocasião ou outra, né? Infelizmente, entre as décadas de 60 e 80, foi relativamente frequente a destruição de dependências, acervo, mobiliário, enfim, equipamentos caros, né, da TV Record por incêndios. O primeiro deles ocorreu em 1960 e nessa ocasião já houve alguma destruição, enfim, mas a emissora conseguiu se reerguer, né, reviu seus investimentos, enfim, claro que sempre atrapalha um pouco, mas não foi uma situação tão grave quanto ocorreria depois, infelizmente, né? Foi nos estúdios da TV, eu anotei aqui para não confundir, justamente porque são vários num curto período de tempo, né? Os estúdios da emissora passaram por um incêndio na sede que na época era na Avenida Miruna, no bairro de Moema, aqui em São Paulo, né? Depois tivemos outra vez incêndio na TV Record em 1966, provocou um prejuízo de 2 bilhões de cruzeiros na ocasião e cerca de 320 rolos de fitas de programas gravados, de enlatados, enfim, foram perdidos nesse incêndio nas dependências da emissora, que ainda não ficava na Barra Funda, como já há cerca de 30 anos fica, né? Depois tivemos novamente incêndio na Record em 1968, mas talvez o mais marcante de todos eles tenha sido em 1969, que ocorreu no dia 13 de julho. Né? Nesse dia, 2 emissoras sofreram incêndios aqui em São Paulo, com diferença de poucas horas. A TV Paulista, ou a TV Globo de São Paulo, né? No começo da noite, assim que terminou o programa do Silvio Santos, as instalações da TV Paulista, onde era feito o programa do Silvio Santos, ficavam no bairro de Santa Cecília, e em meados da tarde, por volta de 4h30, ocorreu um incêndio no Teatro Paramount, né, o Teatro Record, onde eram feitos todos ou quase todos os programas de auditório, os humorísticos da TV Record naquela ocasião. E também havia acabado de terminar a transmissão do programa da jornalista Cidinha Campos, que na época trabalhava na emissora. Esses 2 incêndios, eles foram, e também um incêndio que ocorreu na época na TV Bandeirantes, né? Esses incêndios foram alvo de suspeitas de terem sido provocados, inclusive da parte da própria polícia, né? A polícia investigou e chegou à conclusão que poderia haver essa circunstância do incêndio provocado, porque eles tinham características muito próximas e também pelo fato de que, se fosse uma coisa acidental, uma tragédia, enfim,
possivelmente com os auditórios cheios nesses dois programas, né? O programa da Cidinha Campos e o programa do Silvio Santos, bastante gente pudesse ter se machucado, eventualmente até falecido, né? Então, nos dois casos, foi muita coincidência que logo depois que as dependências das duas emissoras se esvaziaram, digamos assim, de grande público, tenham ocorrido esses incêndios. Então, pode ser uma coisa provocada para prejudicar os empresários de TV e sem ferir, vamos dizer, inocentes, né? Também tivemos incêndios na TV Record em 1974 e em 1981, que atingiram a torre de transmissões da emissora no edifício Grande Avenida, na Avenida Paulista, né? Esse incêndio de 1981 é muito famoso, inclusive, foi um dos que ocorreram no mês de fevereiro aqui em São Paulo, como do edifício Joelma, em 1974, e do edifício Andraus, 2 anos antes, em 72, né? Mas as transmissões da emissora não foram atingidas, não foram impactadas por conta da torre, onde a torre fica, né? O local ter sido atingido por incêndios. E entre esses dois episódios também ocorreu outro incêndio nas dependências da Record em 1977. Com maiores ou menores prejuízos, e talvez, como eu disse, os piores incêndios tenham ocorrido nos anos 60, porque era uma época em que a Record estava muito bem de audiência, muito bem de faturamento, fazia muito sucesso com programas musicais, com programas de humor, com novelas também, novelas humorísticas que foram feitas, depois com novelas tradicionais no fim da década, né? Perdeu-se muito acervo, perdeu-se muita estrutura, equipamentos muito caros, então isso acabou fazendo com que a TV Record perdesse condições de disputar em pé de igualdade com as suas concorrentes, a sua situação financeira acabasse se fragilizando por conta dos prejuízos e dos novos gastos que tinham que ser feitos, né? E só da década de 90 para cá foi que a emissora se viu em condições de fazer maiores investimentos que não fossem apenas, vamos dizer, que para se manter no ar, né? E tornou-se novamente bastante competitiva com o decorrer dos anos, apesar de, claro, nos anos 70 e 80 ter incomodado da maneira que pôde, com filmes, com séries, os filmes de faroeste principalmente, né, são muito lembrados, programas sobre esporte, debates, entrevistas, o jornalismo tradicional da emissora, o Jornal da Tosse, na hora do almoço, enfim, né? Então esses incêndios atrapalharam muito a vida da TV Record, mas não foram suficientes, como talvez você tenha a intenção de alguém que tenha provocado em uma ocasião ou outra, né? Não foram suficientes para acabar com a trajetória da emissora, ainda que tenham sim provocado dificuldades. Curiosidades da TV na próxima semana está de volta. Um abraço para você, obrigado pela audiência. Tchau.